Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria nós estarmos juntos nesta quinta-feira de adoração. Uma alegria podermos refletir sobre o tema desta quinta-feira de adoração, que é construindo a casa sobre a rocha. Nós estamos nessa quinta-feira nos preparando para o acampamento de oração desse final de semana, que é para as famílias. E ao refletirmos nessa quinta-feira sobre o mistério da Eucaristia, sobre o nosso relacionamento com Jesus Eucarístico, nós queremos colocar a nossa casa, a nossa família, numa rocha firme, a rocha firme que é Deus. Então por isso vamos tomar esse tema que foi proposto para esta quinta-feira de adoração, construindo a casa sobre a rocha. É evidente a alusão àquela palavra de Jesus, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. Vocês sabem que São Mateus, ele escreveu os ensinamentos de Jesus num grande sermão, chamado Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha está nos capítulos 5, 6 e 7. E concluindo o Sermão da Montanha, portanto é um longo sermão, porque são 3 capítulos, concluindo o Sermão da Montanha, então Jesus conta essa parábola, essa comparação. Na verdade não é uma parábola, é uma comparação, uma metáfora. Ele diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24 e seguintes: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Essa é a palavra de Jesus, que fala da casa construída sobre a rocha. Como é que nós podemos construir nossa vida sobre a rocha? Como é que a minha vida vai estar ou não construída sobre a rocha? Jesus fala claramente: construir a minha vida colocando em prática as palavras de Jesus. É assim que a gente constrói nossa casa sobre a rocha. Então, aqui nós vemos claramente um caminho. Jesus, ele no seu ensinamento, ele é muito prático. Jesus não fica ensinando teorias. Na prática, nós precisamos entender que nós temos uma tarefa na nossa vida. Nós, na nossa vida, precisamos realizar uma tarefa, e essa tarefa é a tarefa da casa que precisa ser construída sobre a rocha. Vejam, meus irmãos, isso quer dizer o seguinte: quando você nasce, quando eu nasci, nós não somos pessoas feitas. Está entendendo? Nós somos uma missão, nós somos um desafio, nós somos uma tarefa. Quando eu nasci, saí do ventre da minha mãe, Jesus olhou para mim, para o Paulo Ricardo pequenininho. Lá em casa, vocês sabem, eu sou Júnior, né? Meu nome é Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Porque meu pai tem o nome mais lindo do mundo. Vocês sabem disso? Meu pai chama Paulo Ricardo, olha só. Né? Então, quando o Júnior nasceu, Jesus olhou para mim e disse assim: Júnior, vai ser gente. Vai virar gente, rapaz. Nós não somos gente direito quando a gente nasce. Claro, nós já somos seres humanos.
desde a concepção no ventre de nossa mãe, desde o momento em que o espermatozoide se une com o óvulo lá no ventre da mãe. Nós já somos seres humanos com dignidade, verdadeira vida humana digna, que precisa ser respeitada, preservada, cuidada. A ciência nos diz com toda clareza que desde o primeiro momento da concepção nós já somos humanos plenamente. A única coisa que a mãe dá para a criança depois da concepção é um ambiente propício e comida, nutrição. O resto a criança faz sozinha, dentro da barriga da mãe. Por isso é uma mentira, é uma falácia a gente dizer que a criança, que o embrião é parte do corpo da mulher e que a mulher tem o direito de decidir o que ela vai fazer com o corpo dela. Não é verdade, não é seu corpo. A única coisa que a mãe dá para a criança dentro do útero é nutrição e um ambiente favorável. Me desculpa a comparação, mas vamos fazer... Desculpem, né? As mães, pelo amor de Deus, não fiquem ofendidas. Mas é semelhante à mesma coisa de uma chocadeira. O que é que a chocadeira faz? Uma vez que aquele óvulo da galinha foi fecundado, a galinha põe o ovo, já está tudo ali. A galinha não vai abrir a casca do ovo para pôr mais nada lá dentro. O pintinho ele vai se formar. E então a galinha, o que é que ela dá para o pintinho? Ela dá um ambiente propício, não é? Com sacrifício, a galinha fica ali sentada em cima dos ovos para dar o ambiente para que fique quentinho e então nasça o pintinho. Pois bem, a mesma coisa a mãe. A mãe, ela vai dar para a criança um ambiente propício. Além disso, a mãe dá para a criança alimento. Mas da mesma forma que você dá a mamadeira, dá o alimento para o seu filho quando ele nasce. Da mesma forma como você dá o seu seio para o seu filho quando ele nasce. Então a única coisa que a mãe dá para a criança é isso: ambiente propício e alimentação. Então nós já somos seres humanos dignos na barriga da mãe. Só que, embora nós já tenhamos a dignidade do ser humano, nós temos uma missão. A missão de nós nos realizarmos como pessoa humana. Ninguém de nós acha que uma criança na barriga da mãe é um ser humano já plenamente realizado, não é isso? Por exemplo, quando uma criança morre pequena, aos 4 anos de idade, 5 anos de idade, ninguém de nós diz assim: ah, ela já realizou tudo que ela tinha para fazer, não é verdade? A gente fica sentido, diz: oh, tão pequena, não se realizou. Não. Por quê? Porque nós temos uma missão nessa vida. Qual é a nossa missão nessa vida? É nos prepararmos para o céu. Nós precisamos nos preparar para o céu, onde lá no céu nós vamos viver o amor. Viver o amor de Deus plenamente. Mas nós precisamos já preparar aqui na terra. Quem morreu cedo, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, claro, Deus na sua misericórdia, a gente não tem o que reclamar de Deus. Aquilo são coisas, são mistérios da vida que a gente não sabe entender. Por que é que uns vêm para viver 80 anos, outros vêm para viver 8 dias?
Mas nós sabemos que enquanto nós temos tempo aqui na terra, enquanto nós temos tempo aqui nesse mundo, nós precisamos nos preparar para Deus. Nós precisamos ser gente. Precisamos nos educar para Deus. Precisamos transformar o nosso coração. Porque se a gente largar o nosso coração, se a gente disser assim, deixa a criança ser o que ela quiser. Gente, a criança vai ser um pequeno selvagem. As mães sabem disso. Que é de pequenino que se torce o pepino, não é isso? A gente precisa educar a criança. Porque se a gente não educa a criança não toma banho. Deixa a criança fazer o que ela quiser. Ela vai virar um porquinho, né? Não toma banho, não quer saber de disciplina. Deixa a criança dormir quando ela quiser. Vai dormir tarde, não é? Depois trocar a noite pelo dia. Deixa a criança comer o que ela quiser. Só vai comer porcariada, né? Só vai comer bobagem, não vai ter a nutrição. Ora, se isso é verdade com relação ao corpo, que nós precisamos ensinar para a criança as coisas mais básicas. Nós precisamos ensinar para a criança que ela deve tomar banho, o que ela deve comer, quando ela deve dormir. Se nós precisamos ensinar para a criança as coisas mais básicas, quanto mais nós não precisamos ensinar para a criança o amor. Nós precisamos ensinar para a criança que ela deve amar. É isso que nós precisamos fazer. O amor não é uma coisa automática. Uma criança não é ligar na tomada e ela funciona. Não, eu preciso ensinar a amar. E toda a sociedade, não só a família, toda a sociedade é responsável por ensinar a criança a amar, sabendo que se eu não ensinar direito, se eu não indicar para a criança o caminho, ela vai se desviar. Eu não posso chegar e dizer, não é missão de um educador chegar e dizer assim para uma criança: olha, meu filho, olha, minha filha, você toma banho se você quiser, você é livre. Você é quem vai escolher. Você já viu algum educador fazer isso? Não. A criança vai para o chuveiro, quer ela goste, quer não. Quantas vezes, quando eu era pequeno, eu fui para o banheiro com o traseiro quente, não é? Eu tenho certeza que foi assim com você também. Eu sempre brinco, dizendo assim, que quando eu morrer, e vocês acharem que eu sou muito santo, vocês escrevam então a minha maior virtude. Isso é brincadeira, tá? Minha maior virtude. Digam assim: olha, o servo de Deus, Padre Paulo Ricardo, esse homem santo e heróico, tomava banho todos os dias. Porque eu devo dizer uma coisa para vocês: depois que eu estou debaixo do chuveiro, eu acho gostoso. Mas para entrar, precisa todo dia fazer uma força. Mas estou contando isso assim, em tom de brincadeira, para você entender que nós precisamos aprender as coisas. Que coisa horrível, que coisa medonha é, por exemplo, o que alguns educadores, se é que eles merecem essa palavra, né? Eu acho que não são educadores, eu acho que são deformadores, deseducadores, são
gente que está empenhada na perversão da nossa juventude. Que coisa horrível alguns educadores nesse país acharem que os nossos adolescentes, quando chegam na idade de desenvolver a sua sexualidade, eles têm o direito de escolher, não é? Se eles vão gostar de homem ou se vão gostar de mulher. Eles vão escolher. O adolescente chega na fase da sexualidade dele, na fase em que ele está desenvolvendo, florescendo a sua capacidade de amar também através do corpo. E esse florescimento, nós sabemos, ele só acontece verdadeiramente no santo matrimônio, onde um homem e uma mulher se unem na bênção de Deus e na fidelidade de Deus, e podem ter filhos, e podem procriar, e constituir uma verdadeira família. Pois bem, alguns deformadores da opinião pública, alguns deseducadores da nossa juventude, estão infelizmente dizendo que nós precisamos deixar os nossos filhos escolherem. Você imagina o seu filho, adolescente, com 11 anos de idade: ah, meu filho, você vai escolher se você gosta de mulher ou se você gosta de homem. O absurdo de professores chegarem na sala de aula e dar uma redação para os meninos e para as meninas. Tema da redação: por que eu sou heterossexual? Ou seja, para os rapazes explicarem por que é que eles gostam de mulher, e para as meninas explicarem por que é que elas gostam de homem. Agora precisa explicar isso, minha gente? Algum professor seu já disse assim: olha, faz uma redação, por que é que você gosta de dormir todo dia? É maluco uma redação dessa, não é verdade? Porque é uma coisa natural. É maluca a redação de chegar e dizer: olha, escreve aí por que é que você gosta de se alimentar. É maluquice. Os nossos filhos e nossas filhas devem ser bem orientados e não deturpados. Você não pede para a criança escolher se ela vai tomar banho ou não. Você ensina a tomar banho. Você não pede para a criança escolher se ela vai verdadeiramente se alimentar de alimentos sólidos. Você dá o alimento sólido. Você não vai perguntar para a criança se ela vai dormir cedo. Você manda dormir cedo. Você não pergunta para a criança se ela quer desligar o computador porque está na hora de dormir, está na hora de estudar, ou está na hora de fazer outra coisa. Você manda desligar o computador. Porque a criança precisa ser educada. Porque nós somos uma tarefa. Se nós formos deixados aos nossos instintos, se nós formos deixados aos nossos caprichos, nós nunca vamos aprender a amar. Por quê? Porque a criança nasce com o pecado original. Gente, nós nascemos com o pecado original. E porque nós nascemos com o pecado original, exatamente por esta razão, nós temos que ser bem conduzidos. Nós temos que ir para o caminho que Deus preparou para nós, que é amar. Nós, no pecado original, queremos ser o centro do mundo. Se você deixar a criança, ela não vai dividir nada com ninguém. Se você deixar a criança a esmo, ela não vai ser solidária, ela não vai partilhar. Se você deixar a criança, ela vai pegar o brinquedinho e dizer: é meu. E se o coleguinha vier atrapalhar, ainda mete o brinquedo na cabeça do outro. Por quê? Porque nós somos marcados pelo pecado original. E por isso nós temos uma tarefa. Precisamos aprender a amar. Uma das tarefas que os pais
precisam colocar para os seus filhos. É ensinar para os seus filhos a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, isso só vale, gente, se nós que somos pais tivermos a coragem, se nós que somos pais tivermos o pulso, a perseverança de nós educarmos a nós mesmos. Quem é o homem que construiu a sua casa sobre a rocha? Jesus não diz assim: o homem que construiu a casa sobre a rocha é aquele que fez os seus filhos obedecerem à palavra de Deus. Não. Jesus diz assim: o homem que construiu a casa sobre a rocha é aquele que ouviu essas minhas palavras e as colocou em prática. Eu, em primeiro lugar, tenho que me converter. Eu, em primeiro lugar, tenho que entender isso. E é interessante isso, quando a gente se põe debaixo da palavra de Deus, quando você dia após dia luta para pôr em prática a palavra de Deus, os seus filhos terminam imitando isso. Vocês sabem que eu fui reitor do seminário durante 15 anos, não é? E durante 15 anos, em homilias diárias, todos os dias eu tinha missa, e todos os dias eu pregava para os seminaristas, os futuros padres. E todos os dias na homilia, o que é que eu fazia questão de mostrar para os seminaristas? Eu fazia questão de mostrar para eles um homem que estava lutando para tentar colocar em prática a palavra de Deus. É esse o exemplo que você tem que dar para o seu filho. A sua luta. Quando o filho vê a sua luta, ele luta também. Ah, padre, mas olha, lutei a vida inteira e ele não obedeceu. Eu, antes de subir aqui no palco, uma senhora lá na porta foi e me disse assim: Padre Paulo, eu ouvi de você uma coisa muito importante que consolou meu coração como mãe. Um dia você disse assim numa palestra que às vezes os filhos são bem educados, mas são mal aprendidos. Né? E é verdade. Né? E é verdade. Mas o que é bem educar? Você educa bem o seu filho quando você, mulher de Deus, quando você, homem de Deus, luta. O homem que constrói sua casa na rocha é aquele que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática. Quando você luta para colocar em prática a palavra de Deus e o seu filho vê essa luta. Eu fui reitor do seminário durante 15 anos. Nesses 15 anos, eu posso dizer que todos os padres que foram formados naquela casa, no seminário de Cuiabá, posso dizer que todos eles hoje lutam para colocar em prática a palavra de Deus? Eu não sei. Primeiro, que eu não sou juiz de ninguém. Segundo, que eu também não sou radar. Para agora, eu não coloquei um chip subcutâneo nos padres que foram educados na minha época de formador, para saber onde é que eles estão, o que é que eles estão fazendo 24 horas por dia. Não faz parte da minha missão. Eu eduquei aqueles sacerdotes e eles agora são responsáveis diante de Deus por aquilo que eles irão viver, como todas as pessoas. Como você que é pai e mãe, educou seu filho, mas nem tudo que seu filho apronta hoje é culpa sua. Estamos de acordo? Né? Como também, se é verdade que nem tudo que ele apronta é culpa sua, é também verdade que eu não posso dizer que as coisas boas que eles fazem são mérito meu. É tudo graça de Deus. São eles que ouviram ou não ouviram. Mas qual foi a parte que eu desempenhei? Qual foi a parte como pai que eu desempenhei? Eu lutei para ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática.
Os padres que foram formados no meu tempo de seminário podem dizer muita coisa. E disso são testemunhas mais de 130 seminaristas que eu acompanhei durante esses 15 anos. Foram 130 seminaristas, mais de 20 padres, já ordenados com a graça de Deus. Nesses 15 anos, eles podem reclamar de tudo. Podem dizer que o Padre Paulo não é santo, e é verdade. Podem dizer que o Padre Paulo tem graves defeitos, e também é verdade. Podem dizer que o Padre Paulo não é aquilo que o pessoal pensa por aí, né? Ah, vocês pensam que o Padre Paulo é santo? Mora com ele para você ver, né? É assim, evidente, claro. As pessoas me veem aqui no palco, me veem na pregação. Uma coisa é você ver uma pessoa na pregação, outra coisa é você viver no dia a dia. Porque é no dia a dia que eu piso no pé dos outros e os outros pisam no meu pé. É no dia a dia que a gente vive as dificuldades. Então é claro, é evidente, todo mundo é assim. Você é assim também. Quando você está em público, as pessoas não fazem ideia de tudo aquilo que você é como pessoa. Podem reclamar de tudo. Podem dizer que eu tenho os maiores defeitos. Só não podem dizer uma coisa. Eles não podem dizer que eu deixei de lutar. Eles não podem dizer que eu fiz do pecado um projeto de vida. Eles não podem não podem negar as lágrimas que eu derramei durante centenas de homilias nesses 15 anos. Centenas de homilias nesses 15 anos de reitor. Eles não podem negar que me viram chorar. Muitas vezes. Por quê? Porque eu não sou o padre que Deus sonhou que eu fosse. Eu ainda tenho muita coisa para caminhar, para mudar, para me santificar. É assim que todos nós somos. E essa é a grande missão que você, pai, e você, mãe, tem para realizar. Eu estou dizendo isso para quê? Para promover o Padre Paulo Ricardo? Não! Eu estou dizendo para você que eu não presto. Eu estou dizendo para você que eu sou um pecador. Não estou me promovendo. Eu só estou dizendo que nós somos farinha do mesmo saco, está entendendo? Nós somos iguais, nós somos homens e mulheres marcados pelo pecado. Nós somos homens e mulheres marcados pelo egoísmo. Agora você quer construir a sua casa sobre a rocha. Você quer educar o seu filho. Você quer educar a sua filha no caminho de Deus. Além de mandar ela tomar banho, além de mandar ele se alimentar direito, além de mandar para a cama na hora certa, além de desligar o computador quando deve, além de fazer tudo isso, para alimentar seu filho e sua filha com a palavra de Deus, o seu primeiro dever é lutar, é construir essa casa que é você, sobre a rocha da palavra de Deus. Você precisa todos os dias se colocar debaixo da luz da palavra de Deus e dizer: eu tenho que mudar, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que melhorar de vida, eu tenho que ser exemplo para os meus filhos, eu tenho que fazer alguma coisa para que meus filhos vejam a minha luta e eles não desistam de lutar. Nós não podemos desistir de lutar. A nossa vida é uma construção. A nossa vida é uma missão de construir uma casa sobre a rocha. Nós precisamos construir a casa sobre a rocha. Como é bom e como é importante, quando você, pai, você, mãe, chega para o seu filho, sua filha e diz: meu filho, minha filha, eu te peço perdão, porque eu não sou o pai que você merecia ter. Eu não sou a mãe que você merecia ter. Você merecia um pai melhor, você merecia uma mãe melhor, mas só sobrou isso aqui, ó. Né? Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que eu não sou o padre que vocês mereciam.
Eu sei que vocês mereciam um padre santo, um padre melhor. Eu sei que o povo de Deus merece padres como, por exemplo, padres da estatura de um santo Padre Pio de Pietrelcina. Não é? Essa é a grandeza de um sacerdote. Isso é um padre de verdade. Um padre que se configurou tanto a Cristo. Um padre que tinha o coração tão parecido com o de Jesus, que isso transpareceu no corpo dele, nas chagas que apareceram nas mãos dele. O Santo Padre Pio foi o único padre, atenção, o único sacerdote ordenado da história da igreja que teve os estigmas, que teve as chagas. Todas as outras pessoas, todos os outros santos que receberam as chagas não eram sacerdotes. É interessante a gente ver isso. Todos os outros santos que receberam chagas eram leigos. São Francisco de Assis não era padre. E assim por diante. Mas não é curioso, não é interessante que exatamente os padres que deveriam ser mais configurados a Cristo foram os que menos receberam as chagas? Só teve um em 2000 anos de cristianismo. São Pio de Pietrelcina, um padre. E por que Deus deu este dom de ter esse padre extraordinário, com aquelas chagas benditas e com aquele coração de santo? Deus nos deu o dom do Santo Padre Pio de Pietrelcina, porque Deus sabia que no século XX e no século XXI que nós estamos vivendo, nós estaríamos vivendo um tempo em que exatamente era a figura dos sacerdotes que iam ser maculadas e destruídas pela tentação de Satanás. Nós estamos vivendo um tempo terrível, meus irmãos. Os padres que deveriam ser os pastores, os padres que deveriam ser o modelo, os padres que deveriam ser esses pais que todos os dias choram seus pecados, se confessam, fazem penitência, são exatamente os primeiros a se desviar do caminho de oração, de penitência, de arrependimento dos pecados, que deveria ser característico de todo sacerdote. Deus nos deu o exemplo luminoso do Padre Pio de Pietrelcina, nesse século XX que acabou, exemplo esse que continua para o século XXI, que inicia, porque ele foi exatamente canonizado na virada, no início desse século. Deus nos dá esse exemplo luminoso, porque nós precisamos de padres assim. Então, se a gente não tem padre assim na nossa paróquia, pelo menos a gente tem no céu intercedendo por nós, está entendendo? Pelo menos a gente tem um modelo para os nossos sacerdotes. Um modelo luminoso, que faz com que eu, padre, sinta que eu preciso mudar. Eu disse para vocês que eu fui reitor durante 15 anos. E nesse ano de 2010, eu comecei uma vida nova. Eu estou com 19, vou fazer 19 anos de padre. Desses 19 anos de padre, 18 anos eu vivi dentro de um seminário. Porque eu sempre fui formador ou então formando. E esse ano de 2010 foi o meu primeiro ano plenamente morando numa paróquia como vigário paroquial. Eu tenho hoje um pároco que foi meu aluno. O meu superior foi meu aluno. E neste ano eu quero partilhar com vocês a grande alegria que Deus me deu de eu redescobrir o meu sacerdócio. Por quê? Porque antes, até 2009, todo mundo perguntava: quem é o Padre Paulo Ricardo? Ah, o Padre Paulo Ricardo. Aí vinham os cargos, né? Ah, Padre Paulo Ricardo é o reitor do seminário, né? Ah, Padre Paulo Ricardo tem tal cargo na diocese, tal cargo em Roma, tal coisa, não sei o que, etc e tal. No ano de 2010, eu tive a grande alegria, ao sair do seminário, eu tenho agora um grande cargo. Eu sou padre. Acabou.
Sou padre, ponto. Eu não sou pároco. E para mim, foi uma grande descoberta. Para mim, foi a grande redescoberta de voltar às fontes do meu sacerdócio, de voltar às fontes da minha vocação primeira. O que é que me levou a ser padre? O que me levou a ser padre foi, na minha infância e adolescência, eu ter visto o exemplo de tantos padres se sentarem no confessionário. Como eu achava bonito um padre sentado no confessionário, com a grade ali, atendendo o povo, sem saber quem são aquelas pessoas, sem olhar no rosto delas, só atendendo as confissões e perdoando os pecados. Como eu achava bonito ver os padres ajoelhados na frente do Santíssimo, rezando o breviário, a liturgia das horas. Como eu achava bonito na minha infância ver aqueles padres andando de batina, no pátio do colégio, pelas ruas da cidade, dando aquele testemunho silencioso de um homem que tinha se entregue para Deus, que tinha se imolado para Nosso Senhor. Como eu achava bonito, e aqui sobretudo, aqui mais do que tudo, como eu achava bonito um padre subir ao altar para celebrar a missa. Como era bonito ver aquele homem se preparando na sacristia, rezando no silêncio, se vestindo com os paramentos sagrados para entrar no altar e oferecer o santo sacrifício no qual o mundo inteiro é salvo. Foi isso que me levou a ser padre. E o ano de 2010, eu partilho com vocês essa grande alegria, foi para mim esse retorno para a vocação primeira. Esse retorno onde eu voltei para casa, voltei para a felicidade do confessionário. 15 anos de seminário, né? Eu tinha esquecido a alegria que era se sentar com frequência no confessionário. Eu, claro, confessava o povo nesses 15 anos, mas eu confessava nesses mutirões sempre de preparação para a Semana Santa, né? Preparação para o Natal, etc. Eram as grandes ocasiões que eu confessava o povo. Que bom poder agora sentar no confessionário e ouvir aquela frase, que eu acho tão bonito: Padre, abençoai-me porque eu pequei. Faz uma semana que eu não me confesso. Faz um mês que eu não me confesso. Faz 15 dias que eu não me confesso. Gente, se tem uma coisa que nos santifica é a confissão frequente. A confissão frequente, a confissão normal, uma confissão devota, uma confissão onde eu me apresento diante do sacerdote sem ter grandes pecados, mas estou lá, me colocando como pecador para receber a graça da confissão, sabendo o que é uma confissão, porque infelizmente o nosso povo está perdendo a noção do que é a confissão. Acham que confissão é aconselhamento, acham que confissão tem que durar 45 minutos, e nesse sentido o confessionário ajuda bastante, porque a pessoa fica lá de joelhos, não está vendo o rosto do padre e sabe que aquela conversa não é cumprida. Não tem porquê uma boa confissão durar mais do que 5 a 10 minutos. Não tem porquê. A pessoa se confessa, recebe a absolvição e vai embora. E essa confissão frequente, assídua, poder celebrar todos os dias a missa para o povo e convidar o povo à comunhão diária. Comunhão diária. Colocar isso. Que beleza. Graças a Deus, eu tenho um pároco, o meu superior, né, que é católico. Graças a Deus. É um homem católico. E ele crê na confissão e crê na comunhão diária. Me edificou muito esse ano ver, por iniciativa dele, ele marcou uma missa diária na matriz paroquial, que não tinha. Todos os dias, mesmo que a gente tenha que celebrar 2 missas, não somente uma, um de nós celebra a missa de manhã cedo,
às 6 da manhã na matriz paroquial, para as pessoas que queiram comungar todos os dias. E todos os dias, terminando a missa, nós nos sentamos no confessionário. Isso é iniciativa dele. Para você ver como o discípulo supera o mestre, né? Iniciativa de todos os dias, nós terminamos a missa e nos sentamos no confessionário e ficamos lá, até o último penitente ir embora. Todos os dias. Sistematicamente. Missa diária, confissão frequente, comunhão diária, isso santifica. Isso faz uma casa ser construída em cima da rocha. Isso é bom para o padre que ouve confissão frequente e que celebra a missa todos os dias. Isso é bom para o povo que vai se santificando. Essa é a grande escola de santidade. Essa é a grande escola de santidade. E essa é a grande escola de santidade que este homem de Deus, o santo Padre Pio de Pietrelcina, nos ensinou. Vocês vejam, os padres que a igreja canonizou, que a igreja disse, ó, esses estão no céu. Se existe uma característica enormemente frequente nos padres que foram canonizados, é isso: eram amigos do confessionário e eram homens do altar. Esses são os modelos. Aí não dá para citar só o Padre Pio, aí nós temos que citar uma multidão de padres canonizados que se santificaram assim. Então, gente, nessa quinta-feira de adoração, nosso Senhor nos convida a construir a casa sobre a rocha. Como é que eu vou construir a minha casa sobre a rocha? Constrói a casa sobre a rocha quem ouve essas minhas palavras e as colocam em prática. E qual é essa prática? Não existe caminho mais prático para colocar as palavras de Jesus em prática do que essa realidade da confissão frequente, onde eu continuamente, devotamente, pelo menos uma vez por mês, estou me colocando, fazendo exame de consciência, me colocando diante de Deus, para saber, olha, eu preciso melhorar de vida. Exame de consciência, que deve ser diário, mas a confissão deve ser frequente. E a comunhão diária. Por quê? Porque a comunhão diária, além de ser o alimento espiritual, além de ser para nós essa força que vem do céu, ela também me coloca num estado contínuo de exame de consciência, porque todos os dias eu vou me perguntar se eu posso comungar. Não é isso? Todos os dias eu vou fazer meu exame de consciência e saber se eu posso entrar naquela fila. E isso vai me santificando também. Comunhão diária, confissão frequente. São duas práticas que nós precisamos ter. Nessa quinta-feira de adoração, em que nós nos colocamos diante do mistério da divina Eucaristia, vamos pedir a Deus que os nossos sacerdotes, os nossos seminaristas cresçam nesta vocação extraordinária, nessa vocação abençoada, nesse enamoramento com Deus, que eles sejam homens apaixonados por Deus, pelo confessionário e pelo altar. Apaixonados pelo confessionário e pelo altar. Agora saiba de uma coisa, tá, gente? Isso também aqui o Padre Pio é modelo. Isso incomoda o diabo de um jeito. Isso incomoda Satanás de uma forma. O Santo Padre Pio, simplesmente porque levava as pessoas à conversão no confessionário, foi caluniado e perseguido. E não foi caluniado e perseguido, foi a maçonaria que fez isso. Padre Pio foi caluniado e perseguido pelos satanistas. O Padre Pio foi caluniado e perseguido
pelos comunistas, nada disso. Padre Pio foi caluniado e perseguido por padres e bispos. Padres e bispos que inventaram todo tipo de calúnia contra ele, todo tipo de difamação, porque esse pobre desse sacerdote só fazia uma coisa: se sentar no confessionário e celebrar missa. Só que acontece que um padre que se senta no confessionário e celebra a sua missa devotamente está abalando as portas do inferno. Um padre que faz isso nenhum plano pastoral, nenhuma estratégia de evangelização, nenhuma confabulação humana é mais eficiente do que isso. Esse é o caminho. E é por isso que Satanás odeia profundamente quem faz isso. Odeia de todo o coração quem faz isso. Por isso também digo aos padres e aos seminaristas que eventualmente estejam ouvindo essa pregação: meu irmão, se você quer ser padre, não pense que é um passeio no bosque. Ser padre não é um passeio, não é uma glória humana, não é uma realização humana. Ser padre nessa vida é uma batalha direta com Satanás e com as suas forças infernais. Isso é que é ser um padre. Então saiba de uma coisa: se você quer ser padre, meu filho, se você já é padre, meu irmão, saiba que boa parte das coisas que você sofre não é simplesmente, não procure só explicação humana. Faz parte, eu sou assim mesmo. Faz parte das minhas carências. Faz parte do meu temperamento. Faz parte da minha personalidade. Faz parte do jeito que eu sou. Não, existem muitas coisas que nós padres sofremos que são ataque direto dos demônios, tentação direta. Portanto, quem está de pé, cuide para não cair. Se é verdade que o padre deve se sentar no confessionário, é também verdade que o padre tem que se ajoelhar no confessionário. O padre também tem que se confessar. E se confessar com mais frequência do que todo mundo. O padre tem que se confessar com frequência. Se pudesse confessar toda semana, se confesse toda semana. Toda semana. Por quê? Porque, gente, eu não sei que ideia que as pessoas têm. As pessoas acham assim, que seminário, convento, casa paroquial de padre, casa episcopal dos bispos, que eles acham que lá o diabo não entra. Gente, mas vamos pensar 5 minutos com a cabeça do capeta, só 5 minutos, pensa um pouquinho. Se você fosse Satanás, onde é que você atacava a igreja? Nos padres, nos seminaristas, porque é exatamente lá que ele tem alguma chance de vencer essa batalha. Por isso, gente, vocês que são leigos, nós precisamos criar calo no joelho pelos nossos sacerdotes. A iniciativa do Papa Bento XVI, do ano sacerdotal, é uma iniciativa que terminou o ano sacerdotal, mas deve continuar por toda a vida. Por toda a vida nós temos que rezar pelos nossos sacerdotes, porque sem sacerdotes a igreja não existe. Porque sem sacerdotes não há Eucaristia, porque sem sacerdotes não há confissão. A igreja desapareceria se não houvesse sacerdotes. Então nós precisamos rezar pelos padres, porque nós somos continuamente atacados. Não estou colocando a culpa dos meus pecados em Satanás, não estou dizendo isso não. Porque Deus, quando Ele permite a tentação demoníaca,
Ele também dá a graça para a pessoa superar o pecado, superar a tentação. Entendeu? A gente tem a graça para superar. Só que, embora o meu pecado seja meu, e a culpa é minha, não é do diabo, o diabo tem a culpa dele, que não é do meu pecado, que é a culpa da tentação, de ser um tentador, de ser o pai da mentira, de estar propondo a armadilha todo momento para os padres, para os bispos, para as pessoas que são consagradas a Deus. Por isso, rezem. Você gosta da Canção Nova? Você ama a Canção Nova? Você saiba então, você vê o bem que a Canção Nova faz para esse país inteiro e para o mundo inteiro, porque isso não é só aqui no Brasil. Você vê o bem. Então saiba que a Canção Nova é um terreno de batalha, é um campo de batalha onde Satanás com os seus secretários estão fazendo o trabalho o tempo inteiro. Porque o diabo não dorme, gente. O diabo não dorme. Mas é claro que Deus é muito mais. É claro que aqui também tem Deus e os seus anjos. É claro que aqui também tem a Eucaristia, é território eucarístico. É claro que aqui tem a Virgem Maria. E no final, o coração imaculado de Maria triunfará, nós sabemos disso. É claro, mas nós precisamos rezar, precisamos fazer a nossa parte, precisamos fazer por onde. Então, aqui que está a coisa. E não somente isso. Não somente os ataques do demônio. Porque quando Satanás não vem, ele manda o secretário, né? Quando Satanás não vem, ele manda o secretário. Não são só os ataques do diabo. São ataques também como aqueles que o Padre Pio sofreu. Um padre, um seminarista que quer ser de Deus, saiba, você está entrando numa batalha. Mas não está sozinho. Olha o exército que está com você. Olha o povo que está esperando você. E não somente o exército invisível dos santos e dos anjos que estão conosco. Os anjos e os santos que estão conosco. Por isso, meus irmãos, vamos construir nossa casa sobre a rocha. Como é que nós podemos educar os nossos filhos? Você que é pai de família, você que é mãe de família, mas também você que é padre, que é diretor espiritual, que é pastor das almas. Como é que nós podemos educar os nossos filhos? Primeira coisa, o homem que constrói a casa sobre a rocha põe em prática a palavra de Deus. Já que nós não damos conta de colocar em prática essa palavra 100%, então nós precisamos todos os dias tentar colocar em prática, lutar para colocar em prática e todos os dias chorar os nossos pecados, todos os dias pedir perdão dos nossos pecados, todos os dias nos colocar diante de Deus como homens necessitados do perdão. Por isso, nessa luta e nessa batalha, em que nós precisamos dar o exemplo para os nossos filhos, em que nós precisamos construir uma casa para Deus, essa é a nossa tarefa, vamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados no exame de consciência diário. Vamos, se possível, todos os dias comungar. Vamos, se possível, nos confessar com frequência. Frequência na confissão. Frequência, e assim nós vamos estar de uma forma bem prática, construindo a nossa casa. Ah, padre, mas e a batalha? Meu irmão, minha irmã, se você está construindo sua casa sobre a rocha, o próprio Jesus deixa a promessa e diz que caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque está construída sobre a rocha. É essa a promessa de Jesus para com a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão. É essa a promessa de Nossa Senhora. No fim, o meu coração imaculado triunfará. Nós sabemos que a vitória é de Deus. Nós sabemos que a luta é nossa com Ele, com os seus anjos, com os santos, com a Virgem Maria. Mas a vitória é de Deus. Se Deus quiser, e Ele quer, por isso Ele vencerá. Amém.